porque vai ser duro. Com Jesus nós somos, aleluia, luz do mundo. Por isso que nós temos que estar todo dia buscando Jesus, a sua presença. Aleluia. Porque Ele é a fonte da vida. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler aqui a palavra de Deus. Glória a Jesus. É Mateus. Aleluia. Mateus capítulo, aleluia, 3. Mateus capítulo 3, versículo 1 e diante. Mateus capítulo 3, versículo 1 e diante, para assim. A pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Pode assentar. Fala que João Batista veio para preparar o caminho para o Messias, Jesus, Salvador. E a primeira pregação de João Batista foi essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então toda pessoa que ouve a palavra e quer ser salvo, tem que tomar uma atitude: arrependei-vos. O remorso é diferente do arrependimento. A pessoa chora, mas passa um dia, 2 dias, está fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. Mas o arrependimento é algo que o Espírito de Deus gera dentro da pessoa que quer sair dessa vida. Arrependimento é quando a pessoa se arrepende e não faz mais. Se roubava, se arrependeu, não rouba mais. Se fumava, se bebia, se ele se drogava, se arrepender, ele não vai fazer mais isso. Porque o Espírito de Deus vai ajudar ele. A pessoa se arrepende, faz uma aliança com Jesus, é perdoado. Porque a vontade de Deus também é que as pessoas se arrependam. Como a pastora falou o versículo: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, a face de Deus, e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir e vai sarar a terra e vai curar. Então a terra só a vida das pessoas que estão lá no mundo. Elas vão ter que ouvir essa palavra, porque a palavra gera arrependimento. A palavra gera, sabe o que? Um conhecimento. Então a palavra é para todos. E quando a pessoa ouve, ela vai compreender quem sou eu e quem é Jesus. Fala que o homem, ele veio no pecado. Primeiro Adão pecou, Eva pecou, geração veio de tudo é pecado. Aí fala que João Batista veio logo junto com Jesus. João Batista veio preparar o caminho de Jesus. E quando ele chegou aqui, um profeta cheio do Espírito Santo, ele viu que as pessoas estavam no pecado, e o salário do pecado é morte. Então Deus Pai quer salvar. João Batista veio trazer uma palavra de arrependimento. Não foi uma palavra de bênção, não foi uma palavra de prosperidade. A primeira palavra do homem de Deus, João Batista, foi: arrependeu, está próximo o reino do céu. Porque Jesus quer salvar. Jesus quer encher o céu. Porque Satanás e até essa parte caíram para a terra e não tem mais salvação para Satanás nem para o demônio, mas para o ser humano que está respirando. O Senhor quer que se arrepende, porque só Jesus que pode dar vida, e vida com abundância e vida eterna, porque a nossa alma é terra, o corpo é pó, é terra, mas a alma que tem dentro de nós é eterna, e Jesus que lá para o céu, e o Satanás que lá para o inferno, e o homem tem que tomar uma atitude, a mulher, o jovem, para quando está respirando se arrepender enquanto o Senhor está chamando.
Graça é o favor merecido. E Jesus veio nessa terra para cumprir, sabe o que? Uma missão. E a missão era morrer por todos os pecadores, para que o pecador viesse se arrepender e o Senhor viesse perder o pecado, levantar. E a mensagem de Jesus era essa: não peque mais, para não acontecer coisa terrível contigo. O Senhor nos chama para uma vida de santidade. Então, a palavra do pregador João Batista foi essa: entender porque está próximo o reino dos céus. E aqui mais na frente, Mateus capítulo 4, versículo 18, fala assim, aleluia, Mateus capítulo 4, versículo 12, Mateus capítulo 4, versículo 12, fala assim: o início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério de salvação. Ele curava, libertava, fazia milagre, maravilha, o mudo falava, o cego enxergava, o paralítico andava, o leproso era purificado, ele ressuscitava também, que ele tem poder para isso. Mas o ministério dele era um ministério também de salvação, vida eterna, salvação. Ele é o Salvador, Jesus. E o 12 fala assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, dos confins de Zebulon e Naftali. Quando prenderam João Batista, Jesus, ele soube que João Batista estava preso, aí ele voltou para aquele lugar que ia salvar muitas pessoas que precisavam, sabe o que? De salvação. Ele sabia que naquele lugar onde ele ia voltar, ia encontrar pessoas oprimidas nas trevas, ele ia também ministrar a palavra, e as pessoas iam se arrepender, iam fazer aliança com Jesus. E aqui fala assim, que a obra não para. Quando prendeu João Batista, Jesus já estava em ação, porque João Batista veio preparar o caminho do Messias. E Jesus entrou em ação, prendeu João Batista, e agora vou voltar porque lá tem muita gente que precisa ser liberta, ser salva, transformada. E fala que deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações. Então lá ia muitas nações na Galiléia. Era uma cidade que ia muita gente de outras nações. Cidade das nações. O povo assentando em trevas, viu uma grande luz. E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Então lá, nessa cidade, o povo, ele estava assentado em trevas. O povo estava assentado nas trevas. Então o inimigo estava operando, escravizando. Hoje tem pessoa que está no vício, na droga, na bebida, o inimigo está destruindo. O pessoal da pecado da morte. Hoje a pessoa está na idolatria, o inimigo está agindo. Tem muita pessoa que é cavalo de Satanás, mas Jesus quer salvar. Então quando ele chegou naquela cidade, as pessoas estavam assentadas em trevas. Então a pessoa quando está assentada, o que acontece? Ela não está produzindo, está sentada. As trevas estão o quê? Paralisando. As trevas estão tomando posse. Quando a pessoa que não está nas trevas, prezando numa luz, quando a pessoa está com depressão, ela não consegue tomar banho, não consegue comer, você quer ficar no quarto escuro, você quer ficar deitada, mas Jesus veio para isso, para salvar. Basta alguém falar: olha, Jesus tira tudo desse fundo do poço. Basta algum servo de Deus falar que ele salva, por ele liberta. Então aqui esse povo estava paralisado no pecado, estava cego. Porque o pecado ele cega, fala que o pecado é doce. Mas só que faz, sabe, qual estrago na vida das pessoas.
Por quê? Porque a pessoa está na carne, a pessoa que está na carne, o pecado é doce. Ele gosta, mas leva o quê? Leva a ruína, leva a destruição. Não vê que o inimigo disse, toma Eva, come aí, olha a maçã, é gostosa. E ela foi comer, se contaminou e a consequência veio. Todo pecado tem as consequências. Então aqui o povo está em trevas. O inimigo está oprimindo, fazendo cavalo, maltratando, escravizando, leviça. O povo está em trevas. Aí viu uma grande luz. Então, quando aquele povo olhou, Jesus viu uma grande luz. Então, Jesus entrou lá, foi abrindo os olhos das pessoas. Sabe o que é os olhos das pessoas? É a mente. A mente. Quando o Senhor ministra a palavra, a gente aprende que fumar é pecado, que mentir é pecado, que bater nos outros, tirar sangue é pecado. Tudo isso é pecado. Fofocar é pecado. Falar, caluniar os outros é pecado. Se embriagar na bebida é pecado. Fumar droga é pecado. Tudo isso é pecado. E se a pessoa continuar, tem gente que nem viu muito tempo, tem muito jovem que está perecendo novo, nem consegue casar nessa geração. Então assim está acontecendo. Pecado está dominando a vida das pessoas. A pessoa está oprimida, o inimigo está na casa, na vida das pessoas, escravizando. Mas quando viu uma grande luz, o povo viu uma grande luz. Veio a esperança. Jesus é a esperança para a humanidade. Quando ele vira uma grande luz, fala que os olhos dele se abriram. O que é os olhos? É a mente. A mente se abriu, que Jesus veio para salvar o homem. Jesus falou de misericórdia, porque o pecado é terrível. O pecado o salário dele é a morte, mas quando Jesus falou de misericórdia, de perdão, uma nova vida, as pessoas ficaram com esperança em Jesus. Então o povo que estava em treva viu uma grande luz, e para o que estava sentado na região e sombra da morte, raiou a luz. Tem pessoa que estava sentada na região da sombra da morte. Tinha pessoa que estava, sabe que, pelo fio de morrer a eternidade, sombra da morte. Aí raiou uma grande luz. Tem pessoa que não tinha mais nem esperança. Que está dizendo, eu vou morrer. Vai chegar meu fim. Não tem mais jeito para mim. Quando a pessoa fala isso? Não tem mais jeito para mim. Não. Porque estava escravizado. Mas quando ele olharam e viram Jesus, uma grande luz clareou a mente dele. E eles compreenderam que para ele tinha ainda a esperança, era Jesus. Para ele tinha ainda vida, que Jesus era grande luz. E Jesus falou para eles também a mesma coisa que João Batista falou. 17 fala assim, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependemos porque é chegado o reino do céu. Então quando Jesus chegou naquele lugar, ele veio para tirar a pessoa do império das trevas, veio tirar as pessoas da sombra da morte. E a pessoa compreenderam que só Jesus que podia fazer isso por ele. Ele vira a grande luz, falar de poder, falar de esperança, falar de salvação. E Jesus falou, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. O primeiro passo que o homem tem que dar para Jesus é o arrepender, fazer aliança com Jesus e se arrepender. E aquilo que estava fazendo, que é pecado, não faz mais. Porque o Senhor quer tirar o velho do homem, a velha vida, a velha criatura. O Senhor quer dar um novo para o homem. Por isso, que quando Jesus falou com Nicodemos já estava velho, irmão. Tem pessoa que estava velha, ainda se converteu. Tem pessoa que já está com cabelo branco e não se converteu, ainda está fazendo as suas próprias vontades, mas Jesus quer salvar. Mas quando Jesus nos chama, a gente obedece, Ele quer nos usar novo.
Vontade de Deus novo. Ele falou para muitas pessoas, para jovens: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o mau dia. Jesus quer usar o jovem que tem preparo físico. Jesus quer usar adolescente com 13, 14 anos. Jesus pregou com 12 anos e já estava pregando. Com 30 ele começou o seu ministério novo. Passou 3 anos e meio ensinando, fazendo milagre para mim, ensinando. O seu discípulo, ele levantou 12. Um traiu Jesus e não se arrependeu, chorou só remorso. Teve que colocar mais um para ficar os 12. Mas a palavra de Jesus foi essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o reino do céu está muito próximo das pessoas. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para trazer uma palavra para os pecadores, para que tem jeito. Jesus veio para trazer uma palavra para as pessoas que estão no mundo, nas drogas, na prostituição, na idolatria, o empresário, ou o político que está escravizando na corrupção. Jesus veio para salvar todos. E não faz acepção de pessoa. Mas para isso tem que se arrepender. Então quando a palavra chega aos nossos ouvidos, quando nós compreendemos a mensagem de Deus, quando nós compreendemos que Jesus veio nessa terra com um propósito, salvar o pecador que se arrepende. Hoje ele para muitas pessoas, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para outra, ele é leão da tribo de Judá. Para a pessoa que ainda precisa de salvação, ele é o Cordeiro de Deus. Está pronto para perdoar os pecados daquele que se arrepende. E para outra, ele é o leão da tribo de Judá, porque já está em ação, já está fazendo a vontade dele, já está cheio de Espírito Santo. Outro, o Senhor está chamando para um processo de renúncia para receber mais de Deus. Como ele falou para Nicodemo, Nicodemo já estava um homem velho. E fala que Nicodemo era um mestre da lei. Há tanto mestre, que é um mestre de obra que sabe construir de alvenaria, ensina até os pedreiros assim, assim, assim. Tem tanto mestre, tem um mestre que estuda para ensinar, doutorado, e tem tanto mestre na terra, mestre das letras. Tem um mestre de arte marcial, que faz continência. Mestre, está lá ensinando os alunos. Mas Jesus, ele encontrou com o mestre Nicodemo, mestre da lei. Foi o encontro de Jesus. Ele foi de noite, porque se fosse de dia, e o Zé Nicodemo, tu está aqui, tu vai ouvir Jesus, tu vai seguir ele, Nicodemo. Nicodemo era mestre, tinha autoridade, era um sacerdote naquela época, sacerdote da lei, tinha uma patente. E ele foi de noite, porque ficou com vergonha. Se alguém vier perto de Jesus, vai dizer que eu vou passar para servir ele, andar com ele, com o discípulo. Ele foi de noite. Quanta pessoa tem vergonha, irmão? Entrar numa casa de oração, porque ele meio coloca vergonha. Ele não vai ir, não. Ele não entra aí. Tem uma jovem, uma vez falou: eu tenho até vontade de entrar aí na igreja, mas há uma força que não deixa eu entrar. É o inimigo que não quer que a pessoa entre, porque vai ouvir a palavra, e a palavra gera arrependimento, gera fé. A palavra é luz para nossos caminhos, sabe que a palavra traz compreensão. Deus abre nossa mente para compreender e abre nossos olhos espiritual, e nós tomamos uma atitude e saímos da mão do inimigo e corremos para Jesus, porque nós que temos que tomar uma atitude. Jesus já morreu 2000 anos atrás por todos os pecadores. Ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então a salvação está em Jesus. Só Ele pode salvar aquele que se arrepende. Então o reino do céu está próximo. Arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino do céu está muito próximo. Jesus é o Salvador. Por isso que Ele falou: minha mãe, meus irmãos,
minhas irmãs, são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Tem que ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Obedecer parte de quem? Daquele que está ouvindo. Obedecer. Obedecer a voz de Jesus. Obedecer a voz do anjo da igreja. Quer ver que o pastor orienta a pessoa, não quer ouvir o sacerdote, o anjo da igreja. E muitas vezes a pessoa sofre porque está sendo rebelde. Hoje aconteceu algo, teve um acidente. Por quê? Porque tem vezes que a pessoa quer ser rebelde, mas graças a Deus, Deus deu o livramento. Deus repõe, irmão. Porque ainda assim, quando a pessoa está em rebeldia, a gente tem coragem, Jesus tem misericórdia, gera arrependimento para se arrepender, para ouvir a tua palavra, para buscar o Senhor. Tem pessoa que fica preocupada com as coisas, mas nós temos que estar preocupados com a nossa vida espiritual, temos que estar preocupados com a nossa salvação. Senhor, de guarda que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. O que é coroa? É saber que quando nós temos uma aliança com Jesus, nós somos da família dele. Nós somos, sabe que, príncipe, a mulher princesa. Estamos aqui nessa terra com propósito, fazer a vontade de Jesus, nosso mestre. E nós temos que estar o quê? Firme com ele, sabendo que a nossa salvação depende de nós, buscar o Senhor. Segurar o que é aliança, porque Deus não quebra aliança com ninguém. Fala que tem homem louco, que só queria saber de dinheiro, de bem, de casa, trabalho, queria ficar rico, mas a maior riqueza é ter aliança com Jesus, o dono do céu e da terra, o dono da nossa alma, que ele comprou lá com preço de sangue e um dia vai nos arrebatar para morar no céu. Dinheiro não salva ninguém, irmão. Fala aqui. O amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Por dinheiro a pessoa está matando, por dinheiro a pessoa está presa, por dinheiro a pessoa está fazendo coisa errada por dinheiro. Porque está amando o dinheiro, tem que amar Jesus. E Jesus abençoa nós. Como a pastora falou aqui, daquele homem, Jabes. Sabe quem era ele? Era o homem que pediu para Deus. Eu quero que o Senhor esteja comigo, a tua mãe esteja comigo, alarga a minha tenda. Ó Senhor, não deixe que eu sofra na terra. E Deus ouviu a oração de Jabes. Então Deus, e então melhor para nós. Quando a gente serve Jesus, Ele provê, buscar primeiro o reino de Deus, outras coisas, o Senhor vai acrescentar. Aleluia. Então aqui fala que o Senhor falou para aquele homem, Nicodemo, tu tem que nascer de novo. Mas como eu, homem velho, posso nascer de novo? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? O homem era mestre e não compreendia. O Senhor até falou, Nicodemo, tu é mestre, tu não entende as coisas da terra, como tu vai entender as coisas do céu? Então Nicodemo conhecia muito as coisas da terra, mas do céu ele não conhecia. Jesus estava lá para ensinar. Então Jesus está aqui para nos ensinar. Ele falou, tu tem que nascer da água do Espírito. Então o homem precisa nascer de novo. Nascer de novo é se converter a Jesus. É fazer a vontade do Senhor. Há muita vontade. A vontade do Satanás é usar a pessoa para matar, para destruir, quer usar alguém. A vontade, tem a vontade dos outros, tem a pessoa que anda na cabeça dos outros. O outro influencia ele para fazer o mal e ele vai. Vai pela cabeça dos outros, tem isso. E tem a vontade do eu faço, eu quero, a vida minha econômica está na vontade dele. Não está fazendo a vontade do Senhor, não pode servir ao Senhor, está fazendo a vontade dele. Aí o Senhor vai ficar só chamando, vinde a mim todo que está cansado. Na vontade dele, o homem cansa. Na vontade do homem, o homem ele é fraco, ele cai na vontade dele, ele cansa, ele se fadiga na vontade dele, ele não consegue. Pedro estava na vontade dele.
quando ele foi pescar, ele foi na vontade dele, não pegou nada. O homem, na vontade dele, não produz nada. Mas quando Jesus chega no barco dele, ele obedece a Jesus, porque empresta um barco. E Jesus não deve nada para ninguém. Ele lhe disse: vou já abençoar ele. Ele emprestou o barco depois da palavra, depois do culto, teve uma grande bênção, irmão. Toda vez que tu congrega aqui, depois que tu sai daqui, tem algo para ti. Tu aprende, tem coisa espiritual para a tua vida, tem bênção para ti. E fala que depois do culto, que Jesus pregou no barco, e falou: Pedro, pega a tua rede aí, vai lá pro meio do mar, no lugar do fundo, e joga a tua rede. Mas, Senhor, eu já pesquei a noite toda, não peguei nada, estou só lavando a rede. Aí Pedro deu mais: eu vou pela tua palavra, eu lançarei a rede. Porque Pedro estava lá e estava ouvindo a palavra do Senhor, gerou fé nele. Jesus estava ministrando o barco dele, mas Pedro estava lá, ouviu a palavra, viu que Jesus tinha uma palavra de poder e autoridade, viu Jesus curando, salvando, libertando, porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Então ele disse: sobre a tua palavra eu vou lá, porque tu é homem de palavra poderosa. E quando ele foi, jogou, veio muito peixe. Aí o Senhor provou ele: Pedro, segue, vai ser pescador de homem. E falar que ele deixou tudo para seguir Jesus, porque ele viu, se Jesus proveu, não tinha nada, ele provou tanto peixe para mim e para repartir para os meus amigos, que o barco já está, a rede já estava quase arrebentando, mas não arrebentou, porque quando Jesus dá a bênção, ele está completa. Ele repartiu, depois de uma prosperidade financeira, ele largou, ele não ficou preso na prosperidade financeira, mas ele foi a fazer a vontade de Deus. Muita pessoa, quando Deus abençoa muito, ele fica preso na prosperidade financeira. Ele fica preso, ele fica escravo, sabe o quê? Da bênção, ao invés dele dominar, governar, saber usar, saber ajudar os pobres, como o homem foi liberto, Zaqueu se converteu e disse: eu vou dar para os pobres que eu tenho de dinheiro, de bênção material, e aquele que roubou eu vou dar 4 vezes. Não tem uma mudança, é conversão. Aquele que ele roubou, ele foi lá, deu 4 vezes, pediu perdão e agora dou na verdade. Isso é o trabalhar de Deus. E aqui fala que Jesus falou: tu tem que nascer de novo na água do Espírito de Nicodemo. Sabe o que é nascer da água, irmão? É nascer, olha, praticando a palavra. A água é a palavra. Águas purificadoras, purifica. A palavra de Deus é a palavra. Aquela mulher estava doente, a doença estava na vida dela, mas quando ela tocou no manto de Jesus, veio de uma unção, foi limpando, e a hemorragia estancou, e aconteceu um milagre. Ela só apenas pensou: se eu tocar no manto dele, serei curado. Então, a água purifica, águas purificadoras. E o Espírito? O Espírito é aquele que nos ensina, aquele que nos fortalece, aquele que nos usa, é o Espírito de Deus. E a promessa foi essa. Aleluia, que depois que Jesus, ele chamou os discípulos, ensinou para ele a palavra, primeiro Jesus ensinou, para depois o Senhor encher ele com o seu Espírito. E fala que o ensinamento de Jesus foi esse: aqueles que choram serão consolados. Mas tem pessoa que chora porque está apaixonado e não foi correspondido, chora, fica triste. Tem pessoa que chora de raiva porque aquela pessoa fez mal e quer vingar, fica com raiva, ele até chora de raiva. Já viu esse choro? Mas tem uns que choram na presença do Senhor. Quando nós choramos diante de Jesus Cristo, nós temos vitória. Toda a mulher que chorava que tinha vitória. Fala que Maria estava chorando, Marta, e o Senhor na hora foi lá, viu ela chorando e fez logo o milagre. Onde colocaram aí? Ah, Senhor, já faz 4 dias, já está, a decomposição está fedendo. O Lázaro. O homem lá fala que Jesus até chorou. Porque a relação de que nós temos que chorar, aquele que chora, mas foi Jesus. Se você está chorando com uma pessoa que está
com raiva do outro, querendo matar, isso é terrível. Chore, mas a pessoa que está chorando de joelho para Jesus salvar, para Jesus ajudar, para Jesus curar, chore por Jesus, para Jesus fazer um milagre. Jesus veio para salvar, não para matar. Então aquele que chora seja consolado. E os mansos vão herdar a terra. Tanta pessoa valente, irmão, já foi embora dessa terra. Pessoa valente, querer resolver logo na arma, no revólver, já foram embora. Os mansos vão herdar a terra. Quando um não quer, dois não briga. A palavra sobre foge da presença do mal. Resistiu o diabo e fugirá de vós. A briga dos cristãos não é carnal, é espiritual. A briga do céu de Deus é para orar contra a principado e protestade, contra o demônio que quer vir contra a família, contra o demônio que quer vir para querer vir contra nós, nós temos que estar orando, é de joelho a nossa vitória. É falando por grande Jesus Cristo, nosso irmão. Jesus, destrói a obra do diabo. Jesus dá livramento para a minha família. Isso é, sabe o que? Os mansos vão estar todo o tempo sendo pacificador. É uma palavra de seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós temos que ter paz com todo, até com os nossos inimigos ser humanos, porque o inimigo usa. Se tiver fome, dá comida para ele. Se tiver com sede, dá água, dá bolo, ajuda. Porque vai olhar, mas como é que eu faço mal para esse homem, para essa mulher, e me trata tão bem? Porque o amor vence o ódio. Jesus nos ensinou a amar. Amar não só aquele que dá presente, aquele que dá abraço, não. Nós temos que amar até aquele que nos calunia. É fácil. Quem está cheio do Espírito Santo é. Quem está cheio do Espírito Santo, ele perdoa e ama. Porque ele está cheio, o Espírito de Deus está na casa, está conduzindo ele. É o Espírito de Deus, não sou apenas instrumento do Espírito. Por isso que nós temos que buscar o Espírito de Deus. Há uma busca. Como eu vou receber isso? É orando, uma vida de oração. É lendo a palavra, porque a palavra de Deus, vamos conhecer Jesus lendo a palavra. E aquele que não sabe ler, ele está ouvindo, congrega todo o tempo. Porque a fé é pelo ouvir a palavra. Pela ouvir a palavra, você aprende. Fala aqui Pedro, foi tão cheio da palavra que eles falaram assim: esse homem é iletrado, não tem muito estudo, ele está pregando com uma ousadia, com uma sabedoria. De onde vem isso? Porque ele anda com Jesus, com o mestre, anda com o sábio, você se tornará sábio. Quem é sábio? É Jesus, ele é mestre, professor, salvador, mas ele nos ensina. Aí ele deixou para nós o Espírito de Deus. Quando Jesus preparou os 12, ensinando, ser pacificador, ser misericordioso, ensinou. E depois de assim, vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Deus é o nosso Pai eterno. A pessoa que tem aliança com Jesus tem dois pais: o Pai que gerou e o Pai eterno. O meu Pai já está na glória, mas eu tenho um Pai eterno que está de olho em mim, dia e noite. É Deus, nosso Pai eterno, que me protege, que me guarda. Quando eu estou numa batalha, chamo pelo nome de Jesus, Jesus me dá vitória. Há um Pai eterno. Então, quando fala de órfão, fala que Deus cuida de nós, Jesus cuida de nós. Não vou deixar vocês, não. Vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o meu Espírito. Então,